Olá, bom dia. Estamos iniciando a nossa manhã de aula de hoje. Então, voltamos para as nossas aulas online, não é? Estamos neste vai e volta, mas tudo para a nossa segurança. Espero que você esteja tranquilo, tenha dormido bem e que tenha gostado da aula de ontem com a Cristina, certo? O professor não deu para ir para a aula, mas espero que você tenha gostado da aula com ela, certo? E hoje nós vamos continuar o nosso estudo de português sobre os pronomes, certo? Já vimos os pronomes pessoais do caso reto, já vimos os pronomes pessoais do caso oblíquo, não é verdade? E agora vamos continuar para os pronomes possessivos, certo? Então, vamos para iniciar a explicação dos nomes. Os pronomes pessoais, não é do caso reto, como já disse a vocês, são aqueles pronomes que nós utilizamos para a fala, não é? Para dizer quem está falando, para dizer quem está fazendo alguma coisa, que são eu, tu, não é? Ele e ela, nós, vós, eles e elas. Esses são os pronomes pessoais do caso reto, não é? E já os pronomes possessivos. Olha, pronomes pessoais, não é? Indicam as pessoas que estão falando, que estão fazendo alguma coisa, ou com quem nós estamos falando. E já os pronomes possessivos vão indicar o quê? Indicar posse, certo? Ou seja, dizer de quem é alguma coisa. Por exemplo, este livro é meu. Este celular que está gravando a aula é meu. Já a mochila que Anne leva para a escola é dela, não é mesmo? E ela diz que a mochila é minha, certo? Então vai indicar posse. Então os pronomes possessivos diz de quem é, indica a posse. Então, para iniciarmos, você vai abrir o seu livro na página 91, certo? Vamos lá, pegue o seu livro e abra-o na página 91, ok? Então, pronomes possessivos. Estes pronomes atribuem a posse de algo às pessoas do discurso, certo? Então, vai dizer a quem pertence. Os pronomes possessivos, certo? Vai dizer a quem algo pertence, às pessoas do discurso. Vai dizer se pertence à primeira pessoa, que é o eu, não é? Ou ao tu, que é a segunda pessoa, ou a ele ou a ela. Ou então a nós, a vós ou a eles e a elas. Vai dizer a quem pertence, de quem é. Vejamos aqui os bonequinhos que tem. Minha mochila. Então o menino está dizendo que a mochila é dele, minha, não é? Concordando com o feminino, com a mochila, minha mochila. E já nos segundos bonequinhos nós temos o menino dizendo para a garota que é o teu livro, não é? Está dizendo que é dela. E depois nós temos os seus óculos, não é mesmo? A menina dizendo para o menino que os óculos são deles. E preste atenção, certo? Que óculos são sempre no plural, certo? Não é um óculos, e sim óculos, certo? São óculos. Teus óculos, meus óculos, ok? Então não é apenas no plural, no singular. Se fosse no singular seria meu óculo, certo? Mas como são óculos, certo? Duas lentes, então são sempre no plural. Meus óculos, seus óculos, teus óculos, certo? Então vamos para o quadradinho. Temos aqui os pronomes, certo? Temos a primeira pessoa com que se fala, não é? Então, meu ou meus, minhas, minha ou minhas, certo? Que eu posso dizer, é meu livro, são meus livros, certo? É meu brinquedo, são meus brinquedos. Minha, é minha garrafa, são minhas garrafas, certo? Então aqui é a primeira pessoa. E qual é a primeira pessoa? Eu, não é? E temos a segunda pessoa com quem se fala, que no caso é o tu, que eu estou falando com você, estou falando com tu, que é teu. Então, este lápis é teu.
estes lápis são teus, certo? Essa mochila é tua, essas mochilas são suas. E depois temos a terceira pessoa de quem se fala, ele ou ela, não é? Então eu posso dizer, essa mochila é sua, essas mochilas são suas, certo? E agora vamos, aqui foi o singular, agora vamos para o plural, não é? Que é nós, vós e eles. Então, estes cadernos são nossos, são os nossos cadernos. Essas canetas são as nossas, essas canetas são nossas, certo? Ou seja, como se fosse nós estivéssemos falando. Por exemplo, se fosse fazer uma dinâmica entre o quarto ano e o terceiro ano. E lá no meio da dinâmica bagunçasse, né, essas canetas misturassem. Então alguém fosse dizer, então essas canetas são nossas. Então estariam dizendo que essas canetas pertenciam às pessoas do quarto ano, certo? E depois nós temos a segunda pessoa com quem se fala, certo? Do plural, que é o vós. Essa casa é vossa, certo? Essas casas são vossas, ou seja, é uma coisa mais formal, quando você está falando com um senhor, então com alguma autoridade, com alguma senhora, certo? Então, se utiliza vosso e vossa. E depois a terceira pessoa com de quem se fala, que é eles e elas, não é o plural. Vocês estão lembrados, não é, que eu expliquei na sala sobre segunda-feira sobre os pronomes pessoais. Eu, tu, ele, nós, vós, eles e elas, não é? São os mesmos. E aqui, para que eu possa dizer, são seus, certo? Essas cadeiras são suas, certo? Ou então estes carros são seus, então esses são os pronomes possessivos, ok? Que indicam posse. Agora, atenção. Os pronomes possessivos podem ser flexionados para o plural, pois não determinam a pessoa do discurso, mas relacionam a algo. Como assim, professor? Então, você pode dizer, certo? Por exemplo, você tem 3 canetas. Então, você não vai dizer, essas canetas são minhas. Não é? Essas canetas são minhas, certo? Então, você coloca no plural, mesmo sendo que só você fale, certo? Porque vai depender do número de coisas. Esses cadernos são meus, esses livros são meus, certo? Então, vai para o plural, dependendo de acordo com a quantidade dos objetos, ok? Então, essa foi a nossa aula de português de hoje. Esse vídeo você assista ele mais de uma vez, certo? E qualquer dúvida você me liga. E quando você terminar de assistir esse vídeo, certo? Mais de uma vez, você faz essa atividade, certo? Da página 91. E quando terminar, me manda a foto no privado, ok? Então, às 9 horas, você receberá um segundo link para a segunda aula de hoje. Até lá!